pastores, seminaristas e crentes que vieram ao seminário online Shincheonji, testemunho da revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo. É um prazer conhecê-los. Eu sou o moderador Kim Min-soo. Da última vez, verificamos as realidades dos súditos do reino e aqueles que se assentam no reino dos céus, através do instrutor da tribo de Bartolomeu. Shincheonji, a Igreja de Jesus, pode testemunhar o significado e a realidade das parábolas, porque, primeiro, chegou a hora e todas as parábolas foram claramente abertas, e porque existe um pastor prometido que viu e ouviu todos os segredos ocultos do reino dos céus ao lado de Jesus. Espero que seja um tempo valioso para obter entendimento, verificando o testemunho da revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo hoje. Então, vamos primeiro orar com o mesmo coração. Santo Deus Pai, a quem somos gratos e agradecidos, damos os nossos sinceros agradecimentos e glória ao Senhor por nos permitir este precioso tempo para ajudar todos os crentes do mundo a entenderem a palavra da verdade com um só coração. Em particular, acreditamos que o Senhor permitirá que a palavra da verdade do céu chegue ao coração de cada pessoa através do seminário online Shincheonji, testemunho da revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo. Por favor, ajude a compreender plenamente e fazer de acordo com a sua vontade, através dessas palavras, para que alcancem o reino eterno dos céus. Acreditamos que não deve haver mais perseguição nem calúnia, mas devemos nos tornar um na palavra e seguir a vontade de Deus. Pai, guie todas as almas e ajude-as a se tornarem a realidade destas palavras neste momento. Confiamos todos os procedimentos ao Senhor e oramos no santo nome de Jesus. Amém. Agora é a hora de testemunhar as parábolas e as realidades. Hoje será testemunhada a palavra da lição 9, o segredo do reino dos céus, 2 tipos de sementes e a colheita. Espero que você abra bem o seu coração ao ouvir a palavra e tenha tempo para obter um entendimento valioso. Vamos receber o instrutor Kim Jin-sung, da tribo de Mateus, que transmitirá a mensagem hoje. A todos os pastores, seminaristas e santos de todo o mundo que desejam o céu. Olá. Sou Kim Jin-sung, o chefe da igreja Chemulpo, da tribo de Mateus, de Shincheonji, a Igreja de Jesus. Muito obrigado por participar do seminário online de Shincheonji, testemunho da revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo hoje. A palavra de Deus que vamos examinar hoje é a lição intermediária 9, o segredo do reino dos céus, 2 tipos de sementes e a colheita. O texto é Mateus capítulo 13 e Apocalipse capítulo 14. Entre os pastores que estão ouvindo esse seminário, haverá alguns que conhecem esse conteúdo e outros que não. Eu agradeceria se você pudesse abrir seu coração e ouvir atentamente o que eu vou explicar hoje. Primeiro, deixe-me apresentar brevemente sobre o texto de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, é conhecido como o capítulo do segredo do reino dos céus, que Jesus falou por parábolas. O tempo do registro foi cerca de 2000 anos atrás, e o escritor foi Mateus, um discípulo de Jesus. O conteúdo principal de Mateus, capítulo 13 e Apocalipse, capítulo 14, que vamos examinar hoje, registra a profecia e o cumprimento da semeadura de 2 tipos de sementes e a colheita. Em Mateus, capítulo 13, Jesus falou por parábolas várias coisas sobre os segredos do reino dos céus. Primeiro, ele falou sobre a parábola da semeadura nos versículos 1 a 9.
e depois interpretou a parábola nos versículos 18 a 23. Jesus falou sobre a parábola do semeador, dizendo que a semente caiu à beira do caminho, em terreno pedregoso, entre espinhos e em boa terra. E ele interpretou isso, dizendo que a semeadura da semente significava pregar a palavra do reino, e que quando a palavra do reino era semeada no coração das pessoas, que eram como campos, eles eram divididas em 4 tipos. Alguém como à beira do caminho é aquele que ouve a palavra do reino do céu, mas não a compreende. Então, a ave ou maligno vem e arrebata a semente dele, e ele não pode ser salvo. Aquele que é como um terreno pedregoso, ouve a palavra e a recebe com alegria. Mas quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, tropeça e abandona, ou seja, é derrotado por causa da perseguição. Aquele como os espinhos, ouve a palavra, mas a preocupação da vida e o engano das riquezas sufocam a palavra. E, finalmente, aquele como boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 vezes. Em Lucas 8, versículo 15, isso é referido como um que ouve a palavra com o coração bom e generoso, a retém e dão frutos com perseverança. Porque Jesus falava por parábolas, os discípulos perguntaram nos versículos 10 a 11, por que falas ao povo por parábolas? E Jesus respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Fez saber que tem gente que precisava entender os mistérios do reino dos céus e gente que não deveria. Isto é, a razão pela qual Jesus falou os mistérios do reino dos céus por parábolas foi para esconder os mistérios do reino dos céus de Satanás e os que pertencem a ele. E nos versículos 34 a 35, ele disse que Deus que havia profetizado nos Salmos capítulo 78, que falaria por parábolas, veio a Jesus e falou por parábolas, para cumprir as palavras dos profetas do Antigo Testamento. Portanto, a todos os pastores, seminaristas e santos que estão ouvindo o testemunho da palavra do Reino do Céu hoje, eu oro para que vocês se tornem um povo do Reino do Céu, como boa terra, que percebem o verdadeiro significado das 2 sementes e da colheita, o segredo do reino que Jesus escondeu por parábolas. Agora, vejamos o tópico de hoje, o segredo do reino dos céus, 2 tipos de sementes e a colheita. Veremos isso brevemente, mas está registrada em Mateus capítulo 13 que 2 tipos de sementes foram semeadas na primeira vinda. Então, através da história da Bíblia, vamos descobrir por que essas 2 sementes foram plantadas e a situação de Deus. A fim de recuperar a aldeia global perdida, Deus fez uma aliança com seu povo escolhido em cada era, e entre eles fez uma aliança com os israelitas físicos, descendentes de Abraão no Antigo Testamento. Em Êxodo 19, versículos 5 a 6, Deus fez uma aliança com os israelitas físicos, dizendo, agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, embora toda a terra seja minha, vocês serão um reino de sacerdotes e uma nação santa. No entanto, os israelitas físicos não guardaram sua aliança com Deus e adoraram deuses gentios. Assim, pecaram diante de Deus. A respeito disso, em Oséias 6, versículo 7, e 1 Reis, capítulo 11, é dito que Salomão e os israelitas físicos quebraram a aliança com Adão e se rebelaram contra o Senhor.
Afinal, quebraram a aliança e traíram a Deus na época de Salomão, não é? Como resultado, os israelitas físicos foram destruídos pelos gentios. A julgar por isso, os descendentes de Abraão não creram em Deus até o fim e pecaram novamente nos dias de Salomão, porque nasceram do gene pecaminoso de Adão, não é? Assim, porque o Israel físico quebrou a aliança e traiu, Deus prometeu os eventos do futuro através dos profetas do Antigo Testamento. Esta é a profecia de Jeremias, capítulo 31, através do profeta Jeremias. Em Jeremias 31, versículo 22, Deus profetizou que ele criaria uma coisa nova. Então, o que é a criação de uma coisa nova? A coisa nova é diferente da aliança feita nos dias de Moisés. É a criação de um novo reino e novo povo através do novo povo escolhido, e não do povo escolhido que traiu os que nasceram do gene de Adão, que pecou no passado. Ela é cumprida e completada em Apocalipse capítulo 21. Então, quais foram as duas obras que Deus fez para criar a coisa nova? Foi a promessa de semear dois tipos de sementes e fazer uma nova aliança. Primeiro, vamos ler Jeremias 31, versículo 27, para descobrir os dois tipos de sementes. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e com a semente de animais. Como você leu, Deus prometeu que chegaria o dia em que a semente de homens e a semente de animais seriam semeadas na casa de Israel e na casa de Judá. Ou seja, dois tipos de sementes seriam semeadas em um campo. E essa promessa foi pregada por cerca de 600 anos. E depois disso, Deus veio a Jesus e cumpriu a profecia que ele havia prometido. Como nas palavras de Isaías 14, versículo 24, Deus é aquele que realiza e efetua as suas promessas. Portanto, a profecia de semear por meio do profeta Jeremias também se cumpriu cerca de 600 anos depois, na primeira vinda. O que aconteceria quando o Deus que prometeu vem a Jesus, o pastor prometido do Antigo Testamento, para cumprir? Conforme profetizado, houve a semeadura de dois tipos de sementes em Mateus 13, versículos 24 a 30. Então, vamos descobrir como a promessa de semear dois tipos de sementes foi cumprida na primeira vinda através de Mateus 13, versículos 24 a 30. É dito, Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. A profecia de Jeremias 31, versículo 27, foi cumprida quando boa semente e o joio foram semeados em um campo. E no versículo 26, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. E os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Perguntaram. O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Assim perguntaram. Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então, direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo
e guardem no meu celeiro. Assim ele disse. Está falando que dois tipos de sementes são semeados em um campo, crescem juntos e que vai haver a separação na época da colheita. Os da boa semente serão juntados no celeiro, e os do joio serão amarrados em feixes para serem queimados. Mas por que os discípulos não entendiam o significado? Então, Jesus explicou a parábola da semeadura de dois tipos de sementes em Mateus 13, versículos 37 a 39. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem, que é Jesus. E esse campo é o mundo de Jesus, onde semeou a boa semente. Se sim, seria esse mundo um mundo de ateus ou o mundo da Igreja de Jesus? Claro, seria o mundo da Igreja de Jesus. E ele diz: a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. Então, pastores, como o campo é o mundo, e esse mundo é o mundo da Igreja de Jesus, poderia ser chamado o fim de que mundo? Sim, correto. Podemos ver que é o fim da Igreja de Jesus, ou seja, o fim da Igreja tradicional. Já se passaram 2000 anos desde que a semente foi semeada na Igreja de Jesus. E isso é que faz a Igreja tradicional. E diz que os encarregados da colheita são os anjos. Se organizarmos, o campo onde as duas sementes foram semeadas é a Igreja de Jesus, ou seja, o mundo de Jesus. E nessa igreja há filhos do reino nascido da boa semente e filho do maligno nascido do joio. Nos versículos 40 a 43, Jesus explica os resultados daqueles que nascem da boa semente e dos que nascem do joio. Ele diz: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar e todos que praticam o mal. Quem seriam os que praticam o mal de não ser colhido na época da colheita, embora eles deveriam? Correto. São os que nasceram da semente do diabo, o joio, os que não foram colhidos. Ele continuou, dizendo: eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá o choro e ranger de dentes. Ele disse, no versículo 43, que então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Os justos são aqueles que nasceram da boa semente, a semente de Deus, e colhidos. Então, deixe-me organizar as palavras que eu mencionei de Mateus 13, versículos 24 a 30, versículos 37 a 39 e versículos 40 a 43 por desenhos. Primeiro, foi dito que duas sementes seriam semeadas em um campo. Então, o que eram as duas sementes? Correto. Eram a boa semente, a semente de Deus, e o joio, a semente do diabo. E quem semeia a boa semente é o Filho do Homem, Jesus. E o inimigo que plantou o joio foi o diabo e o pastor do diabo. Onde era o campo em que duas sementes foram semeadas? Sim, correto. O campo era o seu campo, o mundo da Igreja de Jesus. Essas duas sementes cresceriam juntas no mesmo campo até a colheita. Como é dito em Mateus 13, versículos 39, que o tempo da colheita era o fim desta era, é o fim da Igreja de Jesus, isto é,
o fim da igreja tradicional corrupta. Assim, não podia distinguir o Filho de Deus, nascido da semente de Deus, ou filho do diabo, nascido da semente do diabo, até o tempo da colheita. Mas quando chega a hora da colheita, dá para distinguir. Como se diz que serão distinguidos nesse momento? Isso. Na hora da colheita, os filhos de Deus, nascidos da semente de Deus, são juntados no celeiro e se tornam o povo do céu. E os nascidos da semente do diabo se tornam filhos do diabo, amarrados em feixes em seu campo, sua igreja, e recebem o julgamento do fogo. Na hora da colheita, mesmo que afirme, eu nasci da semente de Deus, sou filho de Deus. Quem serão aqueles que não foram colhidos, mas deixados em suas igrejas? Exatamente. Ele disse que eram os filhos do diabo. Isso é minha palavra? Ou é a palavra da Bíblia? É a palavra de Mateus, capítulo 13 da Bíblia. Então, tem que pensar, fui colhido como prometido ou não fui colhido? E perceber com certeza que precisamos ser ceifados na hora da ceifa para provar que somos filhos de Deus. Já se passaram 2000 anos desde que as sementes foram semeadas. Então, que tempo é agora? É a hora de semear as sementes? Ou a hora de colher? Sim, isso mesmo. É o tempo da colheita. É para colher os nascidos da semente de Deus na segunda vinda, como prometido em Mateus capítulo 13. Então, vamos ler Apocalipse 14, versículos 14 a 16, para ver como é feito o trabalho da colheita. Olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: Tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Diz que o anjo passou a sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Portanto, o ceifeiro é o anjo. E como prometido em Mateus capítulo 13, Jesus veio com os anjos e colheu os trigos maduros da semente semeada na primeira vinda, ou seja, os nascidos da semente de Deus. Então, quando os anjos ceifam, o que é a foice? A ferramenta da colheita? Assim como na ceifa física, o trigo maduro é ceifado com a foice, a ferramenta para colher os santos nascidos da semente da palavra é a palavra de Deus que evangeliza os santos e a pessoa que faz a obra da colheita com a palavra de Deus. Desta forma, os crentes semelhantes ao trigo nascido da semente de Deus e colhidos são os 144.000, as primícias maduras do Monte Sião, em Apocalipse 14, versículos 1 a 5. E o Monte Sião, onde essas primícias são juntadas, é a realidade do celeiro prometido em Mateus capítulo 13. E em Apocalipse 14, versículos 1 a 5, é dito que os 144.000, as primícias maduras, traziam escritos na testa os nomes de Deus e de Jesus. Eles são as 12 tribos do novo reino e novo povo, selados com o selo de Deus, em Apocalipse capítulo 7. E como Deus disse que estenderá sobre eles o seu tabernáculo e estará com eles, esse lugar é o novo céu, nova terra, isto é, Shincheonji, onde Deus, Jesus e a cidade santa, a nova Jerusalém, que é o reino do céu no mundo espiritual, descerá
como prometido em Apocalipse 21, versículos 1 a 4. Portanto, a realidade do Monte Sião, onde foram colhidos e reunidos os filhos do reino dos céus, são as 12 tribos do novo reino e novo povo de Deus. Esta é a conclusão da criação da coisa nova que Deus havia prometido. Percebemos, através da palavra, que os que não foram colhidos são os filhos do diabo, que vão acabar no inferno eterno, o lago de fogo, enquanto que os que foram colhidos são salvos como filhos de Deus e vivem no eterno reino dos céus. Então, vamos ler juntos Mateus capítulo 8, versículos 11 a 12, para ver como fala dos que foram colhidos e dos que não foram colhidos. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Como vimos em Mateus 8, versículos 11 a 12, é dito que os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Então, eles são as realidades daqueles que não foram colhidos. E aqueles que vêm do Oriente e do Ocidente e se sentam no reino dos céus serão a realidade dos colhidos. Eles foram expressos em Apocalipse capítulo 6 como a igreja tradicional que é julgada. Em Apocalipse capítulo 7, como o novo reino e novo povo, as 12 tribos. Em Apocalipse 21, versículo 1, foram referidos como o primeiro céu e a primeira terra que tinham passado, e o novo céu e a nova terra que são recriadas. Em resumo, os que não foram colhidos, os nascidos da semente do diabo, são os súditos do reino, a igreja tradicional que é julgada, o primeiro céu e a primeira terra. Os que foram colhidos, os nascidos da semente de Deus, são os que vieram do Oriente e do Ocidente e se sentam no reino dos céus, o novo reino e novo povo, e o novo céu e nova terra. Como tal, o propósito e a vontade de Deus é criar um novo reino e novo povo, as 12 tribos de Xintiandi, colhendo e selando os nascidos da semente de Deus nessa terra, conforme prometido em Apocalipse capítulo 7, 14 e 21. Eu acredito que o propósito e a vontade de Deus é se livrar das coisas velhas e vir para o novo reino e novo povo, as 12 tribos de Xintiandi, para ele reinar. E isto é o propósito e a vontade de Deus. Portanto, hoje que é o tempo do cumprimento do Apocalipse, o tempo da colheita, o que devemos verificar é: quem sou eu, segundo a Bíblia? E confirmar se eu sou realmente criado de acordo com as promessas da Bíblia. Além disso, nós que estamos vivendo nessa era, devemos nos esforçar fortemente para nos tornarmos o povo do reino dos céus, reconhecidos por Deus, nascer da semente de Deus, sermos colhidos e selados e pertencermos às 12 tribos prometidas do novo reino e novo povo, segundo a promessa de Deus e de Jesus. Por fim, vamos resumir as palavras que compartilhamos hoje. Como o Israel físico no Antigo Testamento pecou, Deus prometeu em Jeremias capítulo 31 que ele semearia 2 sementes e faria uma nova aliança para a criação de uma coisa nova. E na primeira vinda, a semente de Deus e a semente do diabo, as 2 sementes foram semeadas em seu campo, que é a igreja de Jesus. Na segunda vinda, o primeiro céu e a primeira terra terminam, e as 12 tribos são criadas, colhendo e selando os nascidos da semente de Deus. Portanto, o propósito e a vontade de Deus
é livrar-se das antigas coisas corruptas e criar um novo reino e novo povo de Deus, através daqueles nascidos da semente de Deus. E porque o reinado eterno de Deus é cumprido, isso será o propósito e a vontade de Deus. Ouviu bem a palavra de hoje? A próxima lição será a lição intermediária 10, a segunda vinda do Senhor e os sinais do fim dos tempos. E o texto principal é Mateus 24. Através de Mateus capítulo 24, onde Jesus falou sobre os sinais do fim dos tempos, espero que você tenha um tempo precioso para entender claramente o que acontecerá no fim dos tempos, ou seja, na segunda vinda do Senhor. O palestrante da próxima lição transmitirá a mensagem muito melhor do que eu. Espero vê-los novamente na próxima vez, com o coração cheio de esperança e expectativa. Por fim, terminaremos gritando We are one, no sentido de que somos um em Deus e em Jesus. Nós transcendemos etnias, nações e religiões e somos um em Deus. We are one. Vamos todos orar juntos. Santo Deus Pai, que é cheio de amor e graça, oferecemos graças e glória ao Senhor por nos dar o testemunho da revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo, através do seminário online de Shincheonji, em todo o mundo hoje. Hoje, em particular, o Senhor nos concedeu o testemunho dos segredos do céu que todos os crentes devem conhecer. A lição intermediária 9, o segredo do reino dos céus, 2 tipos de sementes e a colheita. Por favor, conduza todos os santos a se tornarem boa terra, com um coração bom e generoso, para que sejam colhidos da semente de Deus e selados para pertencer às 12 tribos de Shincheonji. Por favor, conceda-lhes ouvidos para ouvir, olhos para ver e coração para entender as preciosas palavras das missões intermediárias que serão testemunhadas no futuro. Perseverem até o fim com a palavra e alcancem o reino dos céus. Todas as súplicas e orações, oro em nome de Jesus, que está vivo e trabalhando até agora. Amém. Muito obrigado por ouvir até o final. Eles perguntaram quais serão os sinais da vinda do Senhor e do fim dos tempos. Qual é a outra nação que se levantará contra a nação de Deus, a Jerusalém? Segundo o profeta Daniel, a abominação da desolação estará no lugar santo. Quem são as grávidas e as que amamentam? Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, a profecia de Mateus capítulo 24 certamente se cumprirá. O que eu alimento no tempo devido? Quem é o servo fiel e sensato de Jesus, que encarregará de todos os seus bens? Sim, como vocês viram no vídeo, o seminário da próxima vez será a segunda vinda do Senhor e os sinais do fim dos tempos. O horário é o mesmo de hoje, às 10 horas. Certifiquem-se de participar e espero que possamos nos qualificar para entrar no reino dos céus desejado. O seminário online Shincheonji, Testemunho da Revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo, está sendo transmitido simultaneamente em 24 idiomas ao redor do mundo através do canal oficial do YouTube de Shincheonji, a Igreja de Jesus. E muitos pastores e denominações de todo o mundo mostraram grande interesse e estão se unindo com Shincheonji, a Igreja de Jesus, assinando MOU conosco depois de ouvir o seminário de Apocalipse, Testemunho sobre a Profecia e o Cumprimento do Apocalipse, e o seminário elementar, Testemunho sobre o significado das parábolas O Segredo do Céu.
Além da mensagem que vocês ouviram hoje, se vocês tiverem mais perguntas ou curiosidades sobre Shincheonji, a Igreja de Jesus e suas doutrinas, entrem em contato com o número representativo de cada tribo mostrado na tela. Será um prazer orientá-los detalhadamente. Agora, vamos concluir todos os procedimentos do seminário online Shincheonji orando a oração do Pai Nosso. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Muito obrigada a todos que se juntaram a nós.